Olá, catequista, liderança, você que nos acompanha em mais uma etapa da nossa Escola Catequética de Multiplicadores, promovida pela Arquidiocese de Florianópolis. Chegamos na etapa 193 e vamos continuar os nossos estudos sobre o tema mistagogia. Quem nos acompanha neste itinerário é o Padre Erickson, que está aqui conosco durante esse mês. Padre, bem-vindo mais uma vez, agradecemos novamente a sua presença aqui conosco e para também iniciarmos essa etapa, pergunto para o senhor, o que nós, catequistas e lideranças, todos aqueles que nos acompanham, podemos aprender com o relato dos discípulos de Emaús? Olá, Tayana, de novo uma alegria estarmos juntos e continuar refletindo sobre o tema mistagogia. O relato de Emaús nos ajuda muito a entender o esquema, eu diria, sacramental. Todos os sacramentos são celebrados com ritos iniciais, depois a liturgia da palavra, depois a liturgia sacramental e, por fim, os ritos finais. Então, o relato de Emaús nos ajuda neste caráter mistagógico. Eu costumo comentar com a comunidade que os ritos iniciais são como quando Jesus começa a caminhar conosco, querer saber quais são as nossas tristezas, as nossas alegrias, o que nós estamos discutindo no caminho, seria mais ou menos isso. Depois a liturgia da palavra, a liturgia da conversa, quando ele nos abre a inteligência para entendermos, né, nos profetas, na lei, nos salmos, todo o papel dele, né, todo o anúncio, né, toda a profecia se referindo dele, e depois a parte sacramental, sobretudo no relato de Emaús, fica muito clara a missa, né? Nós, na Sagrada Eucaristia, temos a liturgia sacramental dividida em 4 pontos. São as últimas ações de Jesus, as ações de Jesus naquela noite. Ele tomou o pão, seria como o ofertório. Jesus deu graça, seria toda a liturgia eucarística, começando no prefácio, culminando na grande doxologia, por ele, com ele, nele. O partiu, o que Jesus partilha conosco, que era só dele e agora é nosso, são os ritos da comunhão. Ele partilha conosco o Pai, é só Pai dele, ele é unigênito e agora é Pai nosso. Ele partilha conosco a paz, eu vos deixo a paz, era a paz dele, mas ele comunicou a nós a paz do ressuscitado, e ele partilha conosco o seu corpo e sangue. Enquanto há essa partilha, enquanto o Padre parte e reparte, nós cantamos, né? Ou recitamos, Cordeiro, tende piedade de nós, Cordeiro, dai-nos a paz. E depois, Jesus tomou o pão em suas mãos, então é um ofertório, deu graças, essa grande liturgia eucarística, o partiu são os ritos de comunhão, e o deu a seus discípulos. Quando o presbítero comunga, e depois toda a assembleia comungar, né? Comungar é trocar de lugar, é você sair do seu lugar, ouvir do ministro, é o corpo de Cristo, é a vida de Cristo, é Cristo total se doando e você dizendo amém, eu aceito, eu quero viver em comunhão com Ele, é fazer comunhão com Ele. E depois os ritos finais, quando a gente, reconhecendo Jesus, reconhecendo que a palavra dele nos ardeu o coração, a gente tem coragem de voltar, de enfrentar, de estar em comunidade, de viver em comunidade. Então, eu lembro sempre de dizer, né, o movimento do coração, assístole e diástole. Deus nos reúne para que sejamos discípulos, Deus nos envia para que sejamos missionários. Então, a liturgia, a Santa Missa, essa fonte cume de toda a ação da igreja, ali onde eu restauro minhas forças, ali onde de fato eu reconheço que eu sou discípulo do Mestre, aprendo com ele, mas também eu assumo a minha missão de levar o nome de Jesus, de levar os ensinamentos de Jesus, de anunciar o reino,
aos meus irmãos que lá fora ficaram. Então, o relato de Emaús, ele para mim, né, ele mostra muito essa questão mistagógica da Eucaristia, né? De cada rito ali, para mim está muito claro naquele relato, né? E na coragem que os discípulos ganham depois de reconhecer o ressuscitado. Muito legal, Padre. Agora sim, então, diante dessa sua fala, como que nós podemos, então, trabalhar essa mistagogia sacramental? A mistagogia sacramental, quando nós entendemos as partes da celebração de um sacramento, né, os ritos iniciais. Então, por exemplo, no sacramento do batismo, quando eu vou lá no ritual e ele diz, olha, deve começar a porta da igreja, então eu entender por que na porta. Olha, aqui há uma cisão, uma separação, né? Até aqui a pessoa era pagão, um pagode de fora, agora ela vai tornar-se membro, né, parte do corpo. Então o rito na porta é o acolher, mas também perguntar para ela o que você pede para a igreja, né? O que vocês vieram pedir para o afilhado, para o filho de vocês. Depois entender os ritos iniciais do batismo, por exemplo, quando o padre faz o sinal da cruz na testa da criança e os pais e padrinhos repetem o que é o sinal da cruz, senão o resumo, né, de toda a missão de Cristo, que amou a Deus, a haste vertical, e a haste horizontal, que é amar os irmãos, né, essa vida doada, essa vida para os irmãos. Então, não é verdadeiro um amor a Deus que não é também um amor aos irmãos. O amor de cruz tem esse duplo significado, tem as duas hastes. Então, quando eu entendo essas 4 partes da celebração de um sacramento, eu consigo entender a mistagogia, né? Depois podemos entrar, né? Quando o padre diz isso para os pais e padrinhos, ou para o próprio adulto, podemos entrar, é neste momento de podemos entrar que a pessoa se torna catecúmena, quando ela de fato se torna ouvinte, né? O catecumenato é o tempo de ouvir a palavra de Deus, olha. Então, a pessoa só é catecúmena quando ela passa, né, da porta para dentro. Então, muitas vezes a gente chama os não batizados de catecúmenos. Não. Para serem catecúmenos, eles precisam dessa entrada, dessa admissão ao catecumenato, que na celebração do batismo de crianças é bem rápida. Na celebração de jovens e adultos, ela é mais demorada, em etapas e tudo mais. Isso vale para o batismo, mas vale também para o casamento, os ritos iniciais do casamento, imaginar ou os dois entrando juntos, como diz o ritual ali, né? Ou entrando em separado, primeiro padrinhos, familiares, depois o noivo, depois a noiva, o que os ritos iniciais do matrimônio querem nos comunicar, nos trazer. Vale também para celebração da unção dos enfermos, quando faz ali uma celebração que convida a pessoa a abrir o coração, de fato, pode ter a aspersão, tudo mais. Então, a mistagogia sacramental, quando entendida nesses 4 momentos, né, que não são estanques, né, não gosto muito daquela expressão missa parte por parte, mas de forma pedagógica ou acomodatícia, quando a gente entende esses 4 momentos, a gente começa a perceber essa estrutura sacramental, a gente começa a perceber os gestos e palavras de Jesus repetidos hoje pela igreja, de forma mistérica, de forma mistagógica. Então, Tayana, eu acho que o relato de Emaús, ele nos ajuda a perceber que a igreja não inventou nada, né? Que foi Cristo quem instituiu os sacramentos. A igreja desenvolveu a forma de celebrá-los, mas tudo que hoje a igreja faz, há uma base bíblica para fazê-lo e, sobretudo, sacramentos instituídos pelo seu Mestre e Senhor Cristo Jesus. Então, acho que a mistagogia sacramental nos ajuda nisso. Quando nós entendemos que o rito fala, né? Eu acho tão lindo, né? Quando o missal ele diz, por exemplo, o padre abre as mãos e fecha as mãos dizendo, a paz esteja convosco. O que é isso? É mostrar as chagas, né? É mostrar as mãos do ressuscitado para a comunidade depois, abrindo e fechando as mãos, diz,
paz esteja convosco. Então mostra as mãos, mostra o lado. Então é tão rico, né? É tão rico esse rito. É tão rico, por exemplo, quando parte e reparte na hora do cordeiro ali o corpo de Jesus, né? É de fato fração do pão, né? Talvez o formato das nossas hoxas, né, das partículas, não nos ajude nem muito, mas talvez o nome nos ajuda mais. Quando eu entendo que é partícula de um mesmo corpo, né? Cristo está todo inteiro, ainda que seja um pedacinho, a gente não nega isso, mas quando eu entendo que eu comungo do mesmo pão que a Tayana comungou, que o padre comungou, que o bispo comungou, porque é o mesmo Cristo, né? Então, os ritos falam, né? Eu acho que a mistagogia é quando a gente consegue entender isso, né? Não adianta a gente ter um cofre na nossa casa e nesse cofre ter dólar, euro, joias, e aí eu falo, nossa, então que bom, né, Tayana? Olha, você é muito rica, você vai ajudar no dízimo mais, vai ajudar a comunidade. Aí você me diz, aí pode ter um problema, eu não tenho um código, né? Eu não sei a senha. Então, a mistagogia é quando a igreja, né, a mãe igreja, ela entrega esse código para os fiéis, para que eles possam, de fato, acessar essa grande fortuna, esse grande tesouro que é a liturgia. Muito obrigada. Você nem o que dizer, já estou aqui representando os catequistas que certamente estão, assim como eu, muito gratos pela sua explicação. Padre, na etapa passada, o senhor falava do valor da vida em comunidade. Então, agora o que eu peço para o senhor? Para o senhor mostrar para a gente como que nós podemos perceber essa nossa responsabilidade, né? Responsabilidade da comunidade, né? De vivenciar, assim, o tempo pascal e no tempo da mistagogia. Tayana, quando a gente entende que quem é que celebra, como diz a nossa fé, o catecismo, ele nos apresenta, quem celebra é Cristo total. Cristo cabeça, representada pelo padre, pelo bispo, mas também o Cristo corpo celebra, e o Cristo corpo são todos os batizados, membros do corpo do Senhor. Então, quando a comunidade ela entende que toda ela está celebrando, né, toda ela está vivenciando aquilo que Cristo deixou, quando toda a comunidade percebe que Jesus não falou somente para os ministros ordenados fazer isso em memória de mim, mas para toda a comunidade, aí nós vamos estar preocupados em que o canto, de fato, ele expresse aquilo que a liturgia da palavra está dizendo. A gente vai preocupar os leigos que ficam ali na porta, na pastoral da acolhida, no ministério da acolhida, vão se preocupar de fato em acolher, em dizer como a igreja, como o pai está feliz em, de fato, receber os seus filhos. Quando a comunidade percebe que toda ela celebra, né, a preocupação de eu dar o meu melhor, de estar as alfaias bem passadas, de estar as flores ali me conduzindo e me recordando que do Jardim da Ressurreição, do Jardim do Éden, quando eu percebo que eu me esforço como ministro extraordinário da comunhão, a de fato entender que eu não estou dando qualquer coisa, mas eu estou entregando o Senhor para a pessoa. Então, um respeito, um zelo, um olho no olho, né? Como Pedro fez com o paralítico, né? Em nome de Jesus, levanta, e eu estou te entregando Jesus. Então, um olho no olho, sem essa pressa, sem tem que acabar logo. Quando a gente percebe isso, quando a gente percebe que todos nós estamos celebrando o mistério salvífico de Cristo, o mistério pascal, de fato a mistagogia acontece. Então o papel da comunidade, eu acho que é este papel de vivenciar. Eu digo aqui para as equipes de celebração, irmãos, a gente tinha que ter preparado antes, durante a celebração, nada de improvisos, mas nada também de ficar muito preocupado, senão vocês não vivem. Não é um teatro que a gente tem que estar fazendo. Às vezes, claro, né, nas nossas imperfeições, Deus vai agir. A gente sabe como é o rito. Então, tranquilidade, o modo de andar, o modo de se comportar, entender que eu estou revestido de Cristo quando eu coloco a túnica, tudo isso, porque
as pessoas devem olhar para os ministros, sejam ordinários, sejam extraordinários, e perceber o Cristo que não veio para ser servido, mas o Cristo que veio para servir. Então, quando eu penso que esse é o papel da comunidade, Tayana, em se tratando de mistagogia, né? Eu comunico, eu entendo o que eu estou celebrando. Se algum neófito, se alguém que está na catequese, ele olha para uma comunidade que entende o que está celebrando, uma comunidade que está feliz ali de celebrar, acho que isso fala muito, né? E quando eles percebem, né, que os irmãos mais velhos estão muito felizes porque a mãe igreja está me gestando, está me preparando. Então, aqui na paróquia, muitas crianças, né? E muitas vezes a mãe grávida, ela fala, e como está o irmãozinho? Está com ciúme? Ele fala, não, ele fica colocando a mão na barriga, conversa, ama, já diz que é importante. Então, o papel da comunidade é olhar para a catequese assim, nossa, logo a mãe igreja vai dar à luz a novos filhos. Então, a alegria dos irmãos por isso. Esse é o papel, penso eu, Tayana, da comunidade. Certo, padre. Então, para a gente finalizar essa etapa 193, peço que o senhor, então, mais uma vez, deixe uma mensagem para a gente sobre esse tema da mistagogia. Queridas lideranças, queridos catequistas, refletir com vocês sobre o tema da mistagogia tem me ajudado também a mergulhar no significado de cada rito, de cada palavra, de cada gesto. Tem me ajudado a repensar também, né? Se eu, como um ministro ordenado, tenho conseguido, né, transmitir aquilo que a igreja pensou ao atualizar, ao desenvolver os seus ritos. Então, eu gostaria, né, de pedir isso aos senhores também. Não pensar que a mistagogia é algo para os outros. Não dá como pressuposto que todo mundo já saiba. Você precisa fazer esse caminho mistagógico. Você precisa encontrar com o Senhor ressuscitado, contar para Ele que está triste, contar para Ele as suas alegrias, ouvir Jesus Cristo na palavra. Talvez a gente vai ouvir dele assim, como vocês são lentos na inteligência, como vocês não percebem a palavra. Então, quando a gente deixa Jesus falar conosco, né, a gente reconhece Ele quando Ele partilha o pão, quando Ele partilha o pão. Isso para nós vai ser algo tão, de fato, natural de estar com o ressuscitado. Bento XVI já dizia, não é uma ideia que a gente segue, não é uma ideologia, não é uma filosofia, mas é uma pessoa. Então, fazer esse caminho com Jesus Cristo, né? Não entender os nossos interlocutores como pessoas que nada têm, que nada sabem, mas entendê-los como irmãos neste processo. E eu comunico aquilo que eu estou cheio, né? Eu estou tão cheio do Senhor que eu transbordo essa alegria, né? De voltar correndo para deixar minha casa em Emaús, voltar correndo para Jerusalém e dizer, eu acredito, é verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu à igreja, apareceu a Pedro, e no caminho apareceu também para mim. Eu acho que é essa mensagem que eu posso deixar para você, querida liderança, querido catequista. Padre, mais uma vez, nós agradecemos a sua bela catequese. De fato, o Senhor está transbordando, né, esse amor por Deus, e isso é muito visível para aqueles que estão acompanhando essas etapas com o Senhor. Então, nossa gratidão mais uma vez. Esperamos o Senhor na próxima etapa, que ainda queremos aprender um pouquinho mais. E você, catequista e liderança que nos acompanhe, fique agora com a nossa leitura orante. Olá, catequistas. Chegou o momento de rezar a palavra com a leitura orante. Com o ambiente já preparado, vamos abrir o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 13 ao 15, do 17 ao 19. Vamos ler o texto bíblico com atenção, pausadamente. Logo podemos
sublinhar os personagens que aparecem no texto e destacar as suas atitudes. Com a ajuda do texto, vamos responder: qual o conteúdo do discurso de Pedro? O que Pedro recorda no versículo 13? Qual a mensagem do versículo 15? Logo após, leia pausadamente o Dialogando com a Palavra, onde vamos fazer memória de outros textos bíblicos. Em seguida, pode anotar o versículo 15, onde vamos meditar durante toda esta semana. Para finalizar essa etapa 193 da Escola de Multiplicadores, rezemos. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o Teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes, e sobretudo pela nossa maneira de amar. Amém. Esperamos vocês na próxima etapa e que seguimos sendo testemunhas das maravilhas de Deus.